Olá, sejam bem-vindos à nossa aula do Bolo no Pote, onde você vai aprender a utilizar de forma estratégica e bem vendável as receitas que nós fizemos aqui dentro do nosso curso de confeitaria da Saro. Uma massa manteigada deliciosa, o nosso creme 4 leites bem aveludado e a geleia de frutas amarelas. Tudo isso combinado dentro de um potinho que vai te dar uma mina de ouro, que vai te dar um bom faturamento, um bom lucro, se feito da forma correta. Nessa aula você vai encontrar dica de embalagem, dica de montagem, algumas dicas extras para você faturar bastante com esse produto, elevar o valor dele, aumentar o desejo dos seus clientes por um produto bonito e também elevar o nível desse produto, colocar ele em outro patamar. Não vai ser um bolo no pote, vai ser o bolo no pote, com essas dicas, com esses sabores e, claro, otimizando sua produção, escalando ela com os produtos da Sara Equipamentos Gastronômicos. Aqui eu vou estar utilizando, gente, uma massa que eu assei num tabuleiro fino. Ela está com aproximadamente aqui 1 centímetro de espessura. Então, ela não está refilada, não está cortada. Eu assei já ela assim, tá? É a nossa massa amanteigada, a mesma receita que vocês aprenderam na nossa aula de massas. Eu assei exatamente nessa forminha aí, ok? Eu não gosto de fazer o bolo no pote esfarelando. Eu acho que isso não traz beleza para o nosso pote, isso não traz requinte, isso não traz padrão. Eu acho que não agrega valor. Então, eu vou fazer aqui recortando, mas você pode fazer da forma que você quiser, ok? Minha dica aqui, o tema dessa aula, a técnica que eu utilizo nessa aula é cortando o bolo no pote com o auxílio da própria embalagem. E essa embalagem eu não utilizo para fazer o bolo montar nele não, tá? É só como guia mesmo de corte, tá? Essa é uma embalagem aqui de 220 ml, então eu vou utilizar a própria tampa e a boca do pote para poder cortar a massa, ok? Por que eu não vou reutilizar depois? Porque senão a embalagem fica toda suja de gordura, tem que lavar, não é legal. Então é bom você deixar separado uma embalagem só para fazer esse corte da massa, ok? Então eu corto e vou cortar a massa inteira, gente. Como ele é quadrado e eu assei numa forma retangular, eu não vou ter basicamente desperdício nenhum. Ele já sai assim bem bonitinho, já com um padrão, com uma espessura correta. E é só cortar tudo aqui bem nivelado e separar para a gente começar a nossa montagem. Nós temos, então, o nosso pote. Esse é um pote aqui transparente. Eu gosto muito de utilizar esse pote com esse formato, que ele também tem meio que um lacre quando você fecha a tampinha dele, tá? Você pode retirar aqui, ó, onde está escrito abrir. É um pote da Plastilânia, ok? De 220 ml. Eu gosto muito de utilizar esse pote, eu acho que ele é bonito. Eu prefiro do que aqueles potinhos redondos com tampa. Eu acho que esse pote aqui, apesar de ter um custo maior, tem um valor agregado muito mais alto. Então você consegue vender por um valor muito melhor. Ele é mais bonito, traz mais elegância, traz mais valor para o seu produto, tá? Então, ó, o que a gente cortou, a gente não utiliza para poder colocar as camadas de bolo, tá? Então, ele vai estar sujo de gordura por conta da massa, a gente lava para reutilizar depois, ou então deixa ele só como um utensílio para corte mesmo. Tem que estar tudo muito bem limpinho, é bom sua mão não estar suja de gordura, para você não vender um pote todo cheio de digital, manchado de gordura para o cliente. Os detalhes fazem diferença, tá? Então, foquem bastante aí nos detalhes, ok? Então, vamos colocar aqui a nossa primeira camada de massa. Eu não gosto de esfarelar, como eu falei para vocês, então a nossa montagem aqui fica bonita, fica padronizada. Ó, a gente vai levar aqui até o final a nossa massa do bolo. Vai nivelar ela lá embaixo em todos os cantos para ficar aí com o tamanho padrão, ok? Ó, nivelei ela aí em todos os lados. A gente vai entrar agora com a nossa caldinha, tá? Essa calda aqui é a mesma calda que a gente molhou o nosso bolo na aula de montagem. Água com leite condensado, ok? Então, ó, eu venho devagarzinho aqui, ó, para não colocar excesso, também não deixar o bolo seco. Então, algumas gotinhas de calda. E agora eu entro com a minha primeira camada do creme 4 leites. E olha a cremosidade desse creme. Dica, a gente começa, ó, para fazer uma fileira padronizada, né, uma camada bem padronizada, a gente começa sempre pelos cantos, ok? Então eu coloco aqui pelos cantos e for preenchendo até ele fechar a lateral do meu pote, tá? Então, ó,
Fechei aqui. Pronto, a gente tem a primeira camada. Vamos para mais uma camada de massa. Opa. Mais uma camada de massa. Essa é uma opção de montagem, tá, gente? Se você quiser, você pode colocar a geleia bem em cima aqui do creme agora. Não tem problema, tá? Que é uma opção, tá? Se você quiser, você pode colocar, montar da forma que você quiser, colocar recheio antes da massa, colocar a geleia em cima do recheio, do jeito que você quiser. Essa daqui é só uma opção de montagem, tá? O importante é só você seguir essas técnicas aqui, ó, de padrão das camadas para ficar bem bonito, ok? Então agora eu vou entrar com uma camada da nossa geleia de frutas amarelas, bem bonita, que vai dar uma cor aqui viva para o nosso bolo no pote, tá? A gente vai entrar agora com outra camada de bolo. Agora a gente entra com a última camada da massa de bolo. Então vão aqui 3 camadas de massa de bolo, tá? E olha que massa fofinha, gente. E a gente vai finalizar com o nosso creme 4 leites. Essa cremosidade, essa cor branquinha. Olha isso. Que perfeição, gente. Com a ajuda de uma espátula, como a tampa ela vai afundar aqui, tá? Ó. A gente vai espalhar para poder tirar esse excesso aqui, ó. Então, ó. Eu jogo para um lado. Jogo para o outro. Olha a cremosidade desse creme 4 leite, gente. Olha a textura dele. Foi feito na panela mexedora da Saro. Não se esqueçam disso. Olha a excelência aqui desse equipamento nesse creme. E uma gotinha aqui, ó, da nossa geleia de frutas amarelas. A gente vai finalizar agora tampando aqui. Ó, a geleia vai se espalhar. E aí a gente lacra esse pote. Bem lacradinho. E olha que produto sensacional. Que bolo bonito, bem acabado, com as camadas definidas, tá? Eu molhei aqui a primeira camada, não molhei a segunda porque a umidade da geleia vai passar para a massa. Mas você pode molhar todas as camadas se você quiser, tá bom? Então, olha só que produto bonito, gente. Super cremoso. E agora a gente vai para as dicas de embalagem. Antes da gente ir para a embalagem, eu vou montar mais uma opção aqui para vocês verem, com outro formato, tá? Vou começar primeiro com uma camada fina do creme lá embaixo. Então, ó, apoiando o creme aqui. Vocês vão ter uma visão diferente agora, ok? Coloquei o creme, eu venho aqui com a primeira camada de massa. Até o final lá. Pronto. Agora, a gente dá uma molhadinha de leve. Prontinho. Vamos agora passar para mais uma camada de creme. Olha aqui, ó, como é que a gente começa pela lateral, vai apertando para o creme ir assentando e preenchendo. Ó. Para não ficar também bolha de ar e nem espaço. O creme fica bem bonito. Depois a gente finaliza aqui no meio. Agora, gente, a gente vai mudar a geleia. Vamos colocar aqui uma geleia de frutas vermelhas, tá? Que é a mesma base das frutas amarelas. Só que você vai trocar aí o maracujá, a manga e o abacaxi pelo morango, o mirtilo e a amora. Ou então a framboesa, tá? Colocamos aqui a nossa massa. Vamos com mais uma camada de massa, tá? Colocamos a nossa geleia, na verdade, vamos com mais uma camada de massa. E finalizamos com uma camada generosa do nosso creme 4 leites. E um pinguinho da nossa geleia de frutas vermelhas. Lacramos. E agora temos mais uma opção de montagem. Gente, olha a perfeição desse bolo no pote. Olha isso. Perfeição dessas camadas. Então, vocês conseguem entender aqui a diferença entre esses dois?
Você vai decidir montagem 1 ou montagem 2 ou criar a montagem que você quiser, tá? Então agora a gente vai para embalagem, gente. Olha, gente, isso daqui fica muito bonito, tá? Ele, dependendo do valor dos insumos aí na sua cidade, tá? Dependendo da época, dependendo de quanto você tá pagando, dependendo do quanto você quer ganhar, tudo isso vai variar. Mas eu vou dar uma média aqui na minha cidade, em 2024, no final de 2024, ok? Com os insumos, com o preço dos insumos que eu paguei aqui, com o preço médio de venda, você consegue vender um bolo desse entre 18, 22 reais aproximadamente, tá? Então, olha só, aqui eu tenho uma etiqueta que ela é fora do padrão. Ela não é nem quadrada nem redonda, ela é como se fosse uma bandeirinha, tá vendo? Isso tudo faz diferença, gente. A magia está nos detalhes, então invista em detalhes. Seja caprichoso com o seu produto, tá? Ó, vou colocar aqui, ó, na cor aproximada, num tom pastel, da cor do meu produto amarelo, ó, num tom pastel. Olha aqui o de frutas vermelhas também. Olha que coisa linda. E para dar um toque especial, ainda vou colocar um lacre aqui, ó, com a sua logo. Você coloca a sua logo aqui, ó. Coloca um lacre bonito, dourado. Isso tudo agrega valor no seu produto. E olha só o resultado de um bolo no pote. Não é um bolo no pote, como eu falei, é o bolo no pote, tá? O ideal é que você venda ele refrigerado. E um bolo no pote desse daqui, ele tem uma validade aproximada de 5 dias aí, refrigerado, claro, tá bom? Então, eu desejo que você tenha muito sucesso, que você venda muito, que você produza muitas massas no seu forno turbo digital da Saro, que você faça muitas geleias e muitos recheios na sua panela mexedora e que você conquiste cada vez mais equipamentos com mais capacidade para dar conta aí de toda a produção da sua confeitaria. Que produto sensacional para venda no delivery, na venda direta, por encomenda, presente corporativo. Você pode fazer personalizado. Claro, pode mudar a embalagem, pode mudar a logo, pode mudar a fonte, pode mudar a cor. Enfim, a montagem 1, montagem 2, criar a sua própria montagem. Mas as dicas essenciais você vai encontrar durante a nossa aula aqui, que é uma boa embalagem, um produto que não esteja sujo de gordura na embalagem, um lacre para diferenciar, né? Uma etiqueta com um padrão diferente, camadas bem definidas, sem sujar tudo aqui com o recheio, o bolo não sendo esfarelado, sendo cortado, intercalando com uma geleia para dar uma cor no bolo, molhando pouco, deixando a umidade da geleia também passar para a massa. Então essas dicas são muito importantes para você ter aí um produto de qualidade e de excelência, tá? Então, ó, com a massa que você aprendeu, com o recheio que você aprendeu, com a geleia que você aprendeu, você consegue desenvolver vários sabores de bolo no pote aí. Pode fazer de Floresta Negra, Rafaelo e do que mais você quiser. Assim a gente encerra então a nossa aula de bolo no pote. Até a próxima!